ter que ir para o comercial, mas só uma perguntinha Não, antes. por favor. Então, o protetor solar não impede que entre a vitamina D3? Não. Tá, então essa é a dúvida que eu ia fazer a pergunta, porque quem é leigo, escuta que pergunta. tem que Bom pôr e tem que questionamento. tomar a vitamina D3. Eu posso pôr o protetor solar e eu vou receber a vitamina D3? Com certeza. Porque ele vai atingir a pele de qualquer maneira. É uma coisa interessante de falar, né, que tem gente que se empapa de filtro solar, e a gente sabe que o filtro solar ele é rico em estrogênio. Então tem muita gente que, se não tomar cuidado, o estrogênio engorda. Nós já trouxemos o Laíro uma vez aqui, que disse que uma menina chegou para ele no avião. E ela veio, doutor, eu estou usando isso aqui, um 100, e eu passo, me bisunto, porque eu acho que dentro do avião, quer dizer, dentro do avião, ela vai receber raios tipo raio-x. Cósmico. Não tem nada a ver com o raio de sol, né? Não é proteção UVA ou UVB. E ele chegou para ela e disse assim, muito bem, então quanto é que tu está gastando? Eu gasto 200 e poucos dólares por mês com isso aqui e tal. Ele parou para ela e perguntou assim, e quantos quilos tu engordou? Ela parou, ficou olhando, eu engordei 8 quilos. Quer dizer, ela passava tanto, desnecessariamente, né, que ela acabou, por excesso de uso errado de uma medicação, por isso que tem que ser recomendado. E é uma ingenuidade achar que a pele não absorve, né? Sim, absorve. Puxa, a pele absorve muito. Vou atrapalhá-los porque você não saia daí, que depois do comercial nós vamos... Aí eu quero começar, porque eu vou perguntar para o Dr. Vitor, quando que se passa? Se a gente passa durante o dia, porque eu tenho muito paciente que vai besuntada de filtro solar mesmo. Não saia daí. Cirurgia plástica é o instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Então, estamos voltando e deixa eu refazer a pergunta para você que não estava nos assistindo, que parou aí no canal agora. Nós estamos falando de dermatologia e nós falávamos do sol, da importância do sol e de protetor solar que tem estrogênio, que pode engordar. Eu recebo muitas pacientes que vêm meladas de protetor solar. O protetor solar, a gente está falando até agora de proteção na praia, deve passar com o corpo sem roupa e tal. A gente passa todos os dias, mesmo no inverno? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma distinção. Hoje a gente nota assim, que o homem passou a se gostar também, tanto quanto a mulher. Isso não vai modificar a sua sexualidade, nem vai diminuí-lo. Pelo contrário.
Eu acho que... É até legal, assim homem bonito, como bem cuidado e vaidoso, né? Eu tenho um sentimento, assim como uma mulher, a gente gosta de ver uma mulher bonita, tenho certeza que uma mulher gosta de ver um homem também bonito, bem cuidado, com unhas bem cuidadas, com a pele melhor. Eu já sofri com acne, então eu sempre entendo que, para isso, hoje tu observas mais homens numa academia do que mulheres, na verdade, né? Então está mudando um pouco. Só que a questão do filtro, as mulheres culturalmente já usam mais, porque qualquer pozinho, qualquer base, já está intrinsecamente ali acoplado um fator de proteção solar. Com a evolução nos últimos anos, no sentido de diminuir, minimizar o fator envelhecimento, as pessoas estão se gostando mais, o homem passou a também fazer uso dessa prática do fator de proteção solar. Então, só que é um equívoco, né? E até seria, digamos assim, uma coisa pouco atraente nós nos empaparmos de filtro, ainda mais num clima como o nosso, numa época como a nossa, e nesse momento agora, desse calor quente e seco, então fica uma coisa besuntada. Então, por isso, sempre aquela dicasinha pequena, com a pele, acordei de manhã, né? E não só na beira do mar, então, respondendo, o correto. Mesmo na cidade? Mesmo na cidade, porque a luz, o Mário Quintana vai se mexer agora, né, um pouco poético isso, quero deixar muito claro que a luz da Rua da Praia, nessa época do ano, é a mesma luz que a da beira do mar. Talvez tenha menos poesia que a beira do mar, mas o ultravioleta é o mesmo. Sobre esse prisma, é interessante, é adequado, é importante que nós, ao acordarmos, faça sol, chuva, vento frio ou calor, mesmo ficando em casa, a luz entra pela janela, nós precisamos de luz, é importante, que nós, né, dessemos uma molhadinha no rosto, quem sabe, um grãozinho de ervilha em cada bochecha e passássemos. Isso dilui o produto, ele não perde as suas propriedades, se adequa bem à pele, não obstrui a pele, tem menor absorção e nós temos um aproveitamento adequado e uma fotoproteção também adequada. Não sei se respondo, mas... Não, ficou ótimo, ficou ótimo. E o pessoal que usa medicação, porque tem muita gente que usa medicação até por conta própria, né, Vitor? E a gente sabe que existem interações. É verdade. De algumas medicações e o sol. Isso é uma lembrança muito importante e tem que ser lembrado sempre assim. Casamento já é uma situação complicada, Sorrentino. Sabe que relacionamento é complicado. Agora, existe um casamento que nunca vai dar certo. É medicamento e beira de mar. Medicamento e exposição solar. Não, sem aqui criar nenhum terror, nada demais. Não é uma alergia boba de ficar um vermelhinho, uma coceirinha. Não. Nós podemos ter nessa brincadeira. Eu fui a uma festa, voltei da festa, tomo lá um comprimido, independente da sua apresentação comercial. Um exemplo, estatisticamente mais consumido, o ácido acetilsalicílico. Aquela brincadeira, eu ingiro, vou lá para a beira da praia, um homem saudável, uma mulher bonita, saudável, pode ter a predisposição e vir a desenvolver, pela interação medicamento e luz, se transformar num grande queimado. Quando eu falo num grande queimado aqui, não é aquele vermelho, aquele calor rubor, uma queimadura banal, desculpa colocar dessa maneira. Não, um queimado de UTI, com prognóstico de vida muito reservado. Nossa. Então nós temos que cuidar principalmente com os anti-inflamatórios, com antibióticos e principalmente com os analgésicos, fundamentalmente, né? Anti-inflamatório. E gostaria de citar especificamente aqui o ácido acetilsalicílico. Aspirina, né? Exato. É um dos Agora, nomes claro, né? Quero deixar muito claro assim, essa informação, ela não vai de encontro a uma prescrição médica, porque todo colega, quando prescreve, ele certamente vai orientar a senhora no momento em que estiver usando esse medicamento, procure evitar a exposição à luz. Esse é o bom senso e eu tenho certeza que os colegas todos nós temos essa consciência de orientarmos o nosso cliente. Mas o que existe é a forma, o uso intempestivo. Quer dizer, eu vou lá numa farmácia, eu compro por conta própria um antitérmico, né? Eu machuquei meu joelho e vou à beira da praia, né? E aí a cacaca pode acontecer. Desculpa a expressão. Isso acontece com então, limão se também, evite. Né? Aí nós entramos no capítulo, rapidamente, assim, das fitovegetal. Uma expressão só. Fitofotodermatose. Quer dizer, não tem nada demais. Nós podemos continuar de uma maneira moderada, né? A temperar a nossa paleta de ovelha com um limão,
né? O gaúcho é um assador e cada um tem seus segredos. Podemos tomar uma boa limonada, quem sabe um bom peixe, a sua caipirinha. Quer dizer, tirarmos os proveitos do limão, como de alguns vegetais, que existe uma substância em comum, que são os furocomarínicos, que tem a capacidade de queimar a pele, que dependendo do tipo de pele mais clara, mais morena, mais exposto ou menos, com mais ou menor exposição a essa substância, pode dar uma queimadura muito comum. É muito comum nessa época o sítio, né? Todo mundo gosta de ir para o sítiozinho, etc. E vou lá podar uma plantinha. E aonde vai se encostando, né? Vai como que se fotografando. E o curioso, é uma reação só que não cabe aqui explicar os mecanismos, talvez não haja tempo para isso, ela não aparece na hora. Ela aparece 48, 72 horas depois. Então, isso não quer dizer que nós não possamos frequentar o nosso sítio, não possamos fazer uso do limão, mexermos com as plantas. Só que antes disso, sempre que estivermos com o corpo mais exposto à luz solar, que nós apliquemos da forma como já foi aqui, já bastante comentada, uma proteção solar e quem sabe, né, aquela camiseta velha, branquinha, de manga comprida, principalmente para quem gosta de sítio, que vai lidar ou se aproximar de vegetação. E se eu estiver de filtro solar, o limão não vai me queimar? Não. E uma simples água com sabonete tiraria Exato. O óleo desses... Agora sim, é importante, Vitor, depois de contatado com a pele, não adianta mais lavar. É curioso isso, né? Porque existe já um contactante e quem intermedia essa reação é a luz. Por isso a importância do filtro, entre né, tantas formas e tantos resultados, e prevenção. Uma delas é essa que a doutora coloca, né? Eu tenho das fitodermatoses. Uma questão para orientar as pessoas que assistem aqui, né? A gente falou sobre o vaso celular, sobre essas feridas que vão acontecendo na pele e muita gente não se atenta para isso, né? Muitos médicos também, às vezes, deixam passar e quando vê essa ferida aumentou e aí os procedimentos são um pouco maiores para retirar. Mas tem como diagnosticar isso aí nos começos, né? Quando começar a sentir uma ferida de tal jeito, então, que ferida que deve chamar atenção, em que locais que devem chamar atenção, quais são, o que acontece com elas para o próprio você que está nos assistindo, entender, olha, devo procurar um especialista. Grosseiramente, primeiro, né, a dita ceratose actínica, que é precursora do carcinoma espinocelular, que é uma outra situação, o vaso celular, principalmente em áreas de fotoexposição. Que são os dois fotodependentes, né? Exatamente. E fácil extensão das mãos, dos antebraços, dos braços, região do decote, região dorsal superior, rosto, couro cabeludo, careca, né? O menos privilegiado dessa mesa aqui, tem que se cuidar um pouco mais. Extremidades. Isso não quer dizer que não possa acontecer em todo o corpo. Quando nós observarmos assim, grosseiramente, né, manchas vermelhinhas em que nós passarmos o dedo e encontrarmos algum grau de aspereza, não dá aqui para generalizar que todas sejam, mas seria interessante procurar o colega da sua confiança, e eu quero deixar muito claro que isso não precisa ser o dermatologista, basta aquele médico da família, que nós temos que resgatar esse médico da família, isso é importante também que se diga, ele está apto também a fazer o diagnóstico de uma ceratose actínica, de um carcinoma basocelular, que muitas vezes com um cotonete, né, algum ácidozinho, né, talvez os adeptos da crioterapia, a fazer a prevenção desses carcinomas, bem lembrado, quer dizer, grosseiramente assim. E dá para se dizer também assim, muitas vezes perguntam, doutor, mas como é que é tal câncer? Eu diria que o bom senso prevalece. É toda a situação que é atípica. Nós nos conhecemos, né? Eu tenho uma mancha, não precisa ser escura, ela pode ter a cor da pele, ela pode ser branca, ela pode ter relevo ou não, mas ela começa, em detrimento das demais que o indivíduo possui, a se modificar paulatinamente, dia a dia. E aqui não quero entrar naquela questão da simetria de bordos, coloração, não. A pessoa mais simples, com maior desconhecimento de causa, mas que tenha bom senso, ela vai saber que a sua dor de cabeça é diferente das demais que ela teve, que ela está respirando de uma forma diferente do que ela costuma respirar, que na pele também se apresenta uma feridinha que não é costumeira. Então procure o seu médico, procure a assistência mais próxima, né? Apesar da Secretaria da Saúde nós enfrentarmos dificuldade, eu quero ser aqui lidar com ética, tem até aquele posto de assistência familiar, pode ser o primeiro passo
a ajudar o indivíduo, o nosso cidadão, né, a fazer a prevenção desse tipo de lesão. E com isso nós minimizarmos condutas mais grotescas, como enxerto, retalhos e grandes procedimentos, o que é verdade. Eu acho que vocês devem ser os maiores preocupados com o corpo de vocês. Exato. É simples, né? Se a gente não se olhar, a gente esperar que tudo vai ser feito por a gente, às vezes o tempo de 3 meses é suficiente para se autoexaminar, aconteça né? alguma Então, coisa, né? é que as pessoas, eu acho que estão correndo tanto que elas não têm tempo para parar para se autoexaminar. A mucosa bucal tem que ser autoexaminada, a mama, a próstata. Eu acho que não hoje, custa a gente se autoexaminar, se ver se a gente está tudo bem, hoje tudo é mais precoce, né? Claro. Nós temos hoje, não é mais só aquele indivíduo acima dos 40, 50 anos. Hoje nós temos as diferentes situações, vamos colocar assim, diferentes situações que são desagradáveis, acometimentos desagradáveis, né? Desde os nossos diferentes tipos de cânceres, acometendo gente muito jovem, né? Em torno de 20, 25, até antes, o que não era costumeiro. Então, é importante que o check-up não é só o colesterol, fazer só a glicose, né? É procurar. Bom, eu estou com 30, 35, quem sabe eu gosto de correr, eu quero fazer um esporte. Vou procurar um cardiologista, fazer um eletrocardiograma. Bom, eu cheguei já aos 40, quem sabe vou procurar um proctologista, vou ver minha próstata, um urologista, vou ver o meu intestino, né? Fazer uma colonoscopia. Quer dizer, nós temos que ter hoje, porque nós temos uma informação muito grande. Eu acho que nós negamos, essa é a grande verdade. Mas se deixar muito claro que nós não precisamos ter receio de situação nenhuma. A vida é boa, ela tem que ser vivida, bem vivida. E bem vivida significa fazer prevenção, que eu tenho a impressão que é a ideia que essa mesa tem hoje aqui, também de abranger um pouquinho a questão prevenção, para uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Tem uma máxima, Vitor, que se você não tem tempo de cuidar da sua saúde... Tempo, dinheiro ou prioridade. Vai ter que parar para atender a sua doença. Vai ter que ter tudo isso e um pouco mais na sua doença. O que a gente costuma falar quando o paciente nos procura é que, assim, o Vitor cansou de falar isso aqui no programa, o Vitor, meu filho, que quando o paciente, na verdade, ele demora muito tempo, né, a gente perde a oportunidade, quer dizer, a gente não tem plano B. Se o paciente procura cedo, a gente tem plano A, plano B, plano C, plano D. Quando ele procura já com doença, muitas vezes não tem mais plano nenhum. Quer dizer, o plano é um só. É o de saúde, se tivesse. Acabou a chance. Né? É um plano de saúde para ser internado. Eu só para completar como dermatologista, eu queria deixar muito claro que